Ocarina of Time. Finalmente, depois de muitos meses de enrolação, eu consegui entrar de vez na dimensão criada pela Nintendo em 1998 e embarcar nesta memorável aventura. Por muitos, ainda considerado o melhor game da história. Para outros, um dos melhores. O jogo ainda conta com a melhor nota do site Metacritic, um dos sites mais exigentes e que deu para Ocarina of Time a nota 99 de 100. Ocarina of Time conseguiu estabelecer padrões dos jogos 3D que são fundamentais na criação de um jogo ainda hoje, como o Z-Targeting, que te permite focar em um inimigo específico quando você está o enfrentando. Essa review funcionará da seguinte forma: eu falarei minha opinião e explicarei 4 tópicos em ordem: história, dungeons, cenário e música. E por último, essa review irá conter spoilers. Mas eu não quero enrolar vocês no início e na introdução desse vídeo, então vamos iniciar. A história é uma das melhores partes do jogo. As limitações gráficas da época dos cartuchos do Nintendo 64 basicamente obrigavam os desenvolvedores a utilizarem o máximo de sua criatividade. Isso ocorreu em jogos como Mario 64, Banjo-Kazooie e o próprio Ocarina of Time, jogo que utilizou a criatividade com maestria. A fada Nave desperta Link de um pesadelo, no qual ele testemunha um homem de armadura negra perseguindo uma menina fugindo a cavalo, que mais tarde descobriremos que esse homem de armadura negra é Ganondorf. Nave leva Link a Great Deku Tree, que está amaldiçoada e à beira da morte. A árvore Deku conta a Link que um homem perverso do deserto o amaldiçoou e quer dominar o mundo, e que Link deve impedi-lo. Antes de morrer, a Great Deku Tree dá a Link a pedra espiritual da floresta e envia ao castelo de Hyrule para falar com Zelda. Nos jardins do castelo, Link encontra a princesa Zelda, a qual acredita que Ganondorf, o rei Gerudo, está em busca da Triforce, uma relíquia sagrada que concede ao seu dono um poder divino. Zelda pede a Link que obtenha as 3 pedras espirituais para que ele possa entrar no reino sagrado e reivindicar a Triforce antes que Ganondorf o faça. Link coleta as 2 outras pedras, uma de Darunia, chefe dos Gorons, outra de Gerudo, princesa dos Zoras. Link retorna ao castelo de Hyrule, onde vê Ganondorf perseguir Zelda e sua criada Impa fugindo a cavalo, tal como em seu pesadelo. No Temple of Time, Link usa a Ocarina of Time, que Zelda lhe deixara, e usa todas as pedras espirituais para abrir o portal do Reino Sagrado. Então ele encontra a Master Sword, e ocorre um dos momentos mais lendários do jogo. Porém, esse momento teve consequências. Ao puxá-la de seu pedestal, Ganondorf, que entradas escondidas no templo depois de Link, aparece e reivindica a Triforce, o que causa um enorme estrago ao reino de Hyrule. 7 anos depois, Link, já crescido, desperta na Câmara dos Sábios, onde está Hyrule, um dos 7 sábios que protege a entrada do Reino Sagrado. Hyrule explica que o espírito de Link foi selado durante 7 anos para que Link ficasse crescido o suficiente para empunhar a Master Sword e derrotar Ganondorf, que tomou Hyrule naquele tempo. Os 7 sábios podem aprisionar Ganondorf no Reino Sagrado, mas 5 deles ignoram suas identidades como sábios. Link é reenviado ao Temple of Time, onde encontra o misterioso Sheik, que o guia para libertar os 5 templos do controle de Ganondorf e assim despertar os sábios de cada templo. Link conheceu os sábios de cada templo quando criança. A sábia do templo da floresta, Darunia, o sábio do templo do fogo, Ruto, a sábia do templo da água, Impa, a sábia do templo das sombras, e Nabooru, chefe dos Gerudos na ausência de Ganondorf, a sábia do templo do espírito. Depois de os 5 sábios despertarem, Sheik revela ser Zelda disfarçada e a 7ª sábia. Ela conta a Link que o coração desequilibrado de Ganondorf fez com que a Triforce se dividisse em 3 partes. Ganondorf adquiriu a Triforce do poder, enquanto Zelda recebeu a Triforce da sabedoria e Link a Triforce da coragem.
Ganondorf aparece e sequestra Zelda, aprisionando-a em seu castelo. Os outros 6 sábios ajudam Link a infiltrar-se na fortaleza. Link liberta Zelda após derrotar Ganondorf, que em seguida destrói o castelo na tentativa de matá-los, na qual a única saída é usar suas forças finais. Depois de escaparem do colapso do castelo, Ganondorf ressurge dos escombros e, usando a Triforce do poder, se transforma em um monstro com aparência de javali, denominado Ganon, e arrebata a Master Sword das mãos de Link. Com o socorro de Zelda, Link recupera a espada e derrota o monstro. Os 7 sábios selam Ganondorf no Reino das Trevas. Ainda detendo a Triforce do poder, ele jura vingança aos seus descendentes. Zelda usa a Ocarina of Time para enviar Link de volta à infância. Nave então deixa o jovem Link, que reencontra Zelda nos jardins do castelo. Ocarina of Time foi o 4º game da timeline de The Legend of Zelda, o 5º lançamento da franquia e também o game que teve o Herói do Tempo, o herói mais importante da franquia e com uma história trágica. Ocarina of Time foi responsável por dividir a timeline de Zelda em 3 diferentes, uma na qual o Herói do Tempo é derrotado por Ganondorf e todas as forças más de Hyrule, e 2 outras na qual o herói volta com a paz no reino, uma sendo Link voltando no tempo e vivendo o tempo que perdeu ao arrancar a Master Sword do pedestal, e outro na qual Link derrota Ganondorf simplesmente. Uma das impressionantes curiosidades desse jogo foi que Shigeru Miyamoto, uma das pessoas mais importantes na criação de Ocarina of Time, decidiu mudar completamente a história poucos meses antes do lançamento, e teve que retirar muitas cutscenes e adicionar outras para o jogo se tornar o que ele desejava. E essa versão que existiu poucos meses antes do lançamento, nós muito provavelmente nunca veremos. Tudo que nós temos são alguns trechos de uma demo de Ocarina of Time que foi apresentada em 1996, 2 anos antes do lançamento do jogo. E uma das revelações mais bombásticas dessa demo foi que a Triforce, que eu acabei de falar sobre ela um pouco aqui, era para ser um item que você coleta em um baú do que aparenta ser uma dungeon. As dungeons de Zelda, na grande maioria dos títulos da franquia, sempre são dos principais pontos do jogo, e os que os desenvolvedores mais gastam tempo planejando, discutindo e criando. Ocarina of Time foi o primeiro Zelda 3D, então muitos dos fãs da franquia estavam animados, mas ao mesmo tempo com medo em relação a se a Nintendo conseguiria agradar a todos ao mudar a perspectiva do mundo de Zelda. Para nossa sorte, ela conseguiu. Ocarina of Time tem as melhores das dungeons da franquia. O game conta com 3 dungeons antes de Link pegar a Master Sword, que são Inside Deku Tree, Dodongo's Cavern e Jabu Jabu's Belly, e 5 dungeons após Link pegar a Master Sword, que são Forest Temple, Fire Temple, Water Temple, Shadow Temple e Spirit Temple. Vale lembrar que eu não citei o castelo do Ganon, mas é sim considerado uma dungeon do jogo, onde se passa o final do game. A primeira dungeon do jogo é Inside Deku Tree, com a tradução literal de seu nome explicando muito bem onde ela se passa, dentro da grande árvore Deku. Ela é uma dungeon que serve como tutorial do jogo, então não dá para reclamar de sua dificuldade, que é ridicularmente fácil, e muitas pessoas que já são mais experientes em Zelda vão dar muita risada ao ver essa dungeon. Seu boss se chama Gohma, e sua batalha te ensina novas mecânicas que você usará bastante no futuro do jogo. O design dessa dungeon em específico é bem interessante. Uma parte dela, que é a própria Deku Tree, ocorre em um ambiente vertical. Já em um certo ponto, quando você vai mais abaixo nela, descendo o que parece uma teia de aranha, fica mais na horizontal. Seu estilo abandonado me chama muito a atenção, e é bem bonito para um jogo tão antigo. E esse mesmo estilo é utilizado em várias outras dungeons de Zelda. A segunda dungeon do jogo é a minha favorita dentre as que se passam antes da Master Sword, enquanto você ainda controla Link criança. Essa dungeon é a Dodongo's Cavern. Ela tem a dificuldade perfeita para o player que chegou até lá no jogo e ainda não domina o estilo de puzzle do game. Sua missão até chegar lá é bem divertida, mas como eu já disse, essa parte da análise é focada nas dungeons. O nome também é autoexplicativo, Caverna de Dodongo. As rochas dominam aquele local, e o jogo tenta ao máximo te mostrar de uma forma orgânica sobre a mecânica das plantas explosivas,
na qual você pega uma delas e em um determinado tempo ela explode. Ela é utilizada quase na dungeon inteira, como na parte que você precisa colocar uma dessas plantas abaixo de uma escada para deixá-la acessível. Seu boss se chama King Dodongo, que se traduz literalmente para Rei Dodongo. E honestamente foi uma batalha criada com maestria por parte do time da Nintendo. Já que tudo tem um porém, o porém dessa vez será Jabu Jabu's Belly, a última dungeon antes da Master Sword. Suas cores, por se passar dentro do enorme peixe Jabu Jabu, são muito repetitivas e o cenário é sempre muito parecido, o que a torna bastante desinteressante. O motivo de você ter ido lá no game foi para resgatar a princesa Ruto, uma Zora que acabou se perdendo, e o rei dos Zoras te chama para ajudá-la. O que significa que ela precisa ir junto com você para fora daquele lugar de alguma maneira. E ao invés do time de Zelda fazê-la com uma inteligência artificial para te seguir, você precisa carregá-la, e toda vez que você se distancia muito dela, ou a perde de alguma forma, ela volta a uma parte específica da dungeon e você tem que voltar até lá e ir ao lugar que você estava anteriormente. Assim, a dificuldade da dungeon deixa de ser divertida e passa a simplesmente ser entediante. Depois da Master Sword, temos 5 dungeons já citadas antes. A minha favorita, pessoalmente, é o Forest Temple, o primeiro deles no game. O Templo da Floresta é um lugar misterioso e complexo, cheio de quebra-cabeças, estranhos e outros recursos projetados para confundir quem vai lá. Como uma série de interruptores que tem a capacidade de torcer corredores inteiros de uma maneira não natural, reorganizando a própria dungeon, fazendo com que as paredes se tornem pisos. Obviamente, a comunidade de Zelda, uma das mais teoristas de todas, já criou diversas teorias relacionando essa dungeon com o Zonai, mas não existe tantas evidências tão fortes com isso, pois os Zonai foram apresentados pela Nintendo apenas em Breath of the Wild, o jogo que lançou em 2017, então nós não temos nenhuma maneira de relacioná-los antes. Até mesmo a Nintendo, se bobear, nem planejava criar os Zonai quando lançou o Ocarina of Time. Porém, isso pode ter acabado se tornando de fato algo real agora, porém desde antes ele já tinha algumas ideias dos Zonai. E o design dessa dungeon muito provavelmente ajudou no design da primeira dungeon de Majora's Mask, que se chama Woodfall Temple, e é pessoalmente uma das minhas favoritas do jogo. A Water Temple foi uma outra dungeon bem odiada pelos players de Ocarina of Time, diferentemente da Forest Temple. Ela não é nem um pouco linear e você tem que ficar trocando de botas de Kokiri para outras o tempo inteiro no meio de sua exploração. Isso obviamente irritou muitos players por ser muito repetitiva, porém não acabou irritando os outros que jogaram mais atualmente e puderam simplesmente pesquisar um tutorial no YouTube caso tiverem alguma dificuldade. Mas quem não comprou nenhum guia ou pesquisou tutoriais na internet de fato passou um bom tempo decifrando os enigmas dessa dungeon. Ocarina of Time tenta te mostrar a beleza de seu cenário antes mesmo de você decidir o nome do seu save, por mais incrível que pareça. Assim que você clica no game, seja simplesmente colocando o cartucho no Nintendo 64 ou clicando para iniciar manualmente pelo 3DS, aparece a cena de abertura com aquela linda música de fundo, que também foi usada como abertura desse vídeo, mostrando alguns dos lugares que você encontrará no futuro de sua jornada, com Link adulto montado em sua égua Epona correndo pelos campos de Hyrule Field. Alguns dos lugares que aparecem no fundo são Hyrule Castle, lugar onde muda no meio da história, Lon Lon Ranch, a entrada para Zora's Domain e também a entrada para Kokiri Forest, o lugar onde Link mora e o lugar onde se inicia o game. Como já mencionado, a falta da capacidade gráfica fez com que os desenvolvedores usassem toda suas criatividade. Mas em Ocarina of Time, mesmo com os limites gráficos, tivemos lindos lugares e lindas paisagens que são representadas em diversas fanarts espalhadas pela internet.
Se você quiser achar, é simplesmente pesquisar Ocarina of Time e fanarts que você acaba encontrando diversas. Uma coisa que é diferente sobre Ocarina of Time é que existem certas maneiras do player fazer pequenas, mesmo que sejam muito pequenas alterações no cenário. Há uma música que você aprende em um dos locais mais sombrios e creepies do jogo, que é o cemitério de Kakariko Village, que te ensina uma música para sua ocarina. Seja a ocarina que você ganha de Saria ao sair de Lost Woods, ou seja a ocarina que você também ganha quando pega a Master Sword, azul e mais famosa também, que apareceu em diversos posters do game, mais representada em fanarts e até mesmo réplicas vendidas em lojas. Essa música te permite deixar o local que você esteja, se for aberto, de dia. Sim, se estiver de noite e alguns inimigos chatos estiverem lá, é só tocar essa música chamada Sun Song que você transforma o ambiente em dia. Você aprende a música ao entrar em um túmulo da família real. Logo após tocar a música da família real que você aprende com Zelda quando vai ao castelo no início do jogo, logo após a Deku Tree. Dentro do túmulo, há vários inimigos bem assustadores e que tentam te matar com todas as forças, mas no fim seu esforço é muito bem recompensado. Por falar do cemitério de Kakariko, eu gostaria de falar algumas das minhas localizações favoritas e que eu passei um bom tempo apenas admirando a beleza dos seguintes locais. A própria Kakariko Village é um local que me intrigou. Pessoas habitam por lá e têm suas próprias rotinas, hábitos e falas, o que, por mais incrível que pareça, foi muito inovador para a época. Lojas também são encontradas por lá em outros vilarejos como Zora's Domain. E até mesmo quase todas as casas de lá são exploráveis e têm um design interior diferentes. Outro local que me chamou a atenção foi a Death Mountain, uma enorme e estrondosa montanha com Gorons deslizando por todos os lados, e que contém, no estádio de Yonglink, a Dodongo's Cavern. Lá também encontramos uma Great Fairy, que fica no topo da montanha, e seu design da versão beta era bem diferente, e para ser sincero, eu preferi o design da versão beta. E por favor, aprecie esse take, porque eu passei cerca de 2 horas procurando footage dessa versão beta que continha a própria Great Fairy. Outro lugar que eu gosto de explorar pelo mapa livremente é o Lon Lon Ranch. O Lon Lon Ranch é o lar de Telon, Maylan, Ingo e Epona em Ocarina of Time. Pelo menos esses são os personagens principais e os que aparecem. Nós não sabemos honestamente se alguém ali estava viajando. Ele está localizado no centro de Hyrule e é propriedade de Telon. É uma pequena quinta, com uma área de casa e um celeiro para guardar cavalos e vacas. Também possui um cercado no campo que pode exercitar os cavalos diariamente. A fazenda cria galinhas, cavalos e vacas, vendendo o famoso leite Lon Lon, que as vacas fazem para o povo de Hyrule. Por sinal, um dos easter eggs de Breath of the Wild é esse leite que aparece numa das lojas de Athena Village. Uma garrafa vazia desse leite pode ser ganha aqui como o jovem Link do Telon após vencer o jogo de descoberta do Super Cuckoo. Uma torre de armazenamento na parte de trás da fazenda, diretamente atrás do cercado, abriga uma Piece of Heart, bem como 2 vacas. Uma gruta secreta também pode ser encontrada à esquerda do cercado, apenas como Young Link. Quando Link visita o rancho pela primeira vez como uma criança, Melon o apresenta a Epona, um jovem cavalo. A camponesa passa a ensinar Link a Epona Song, e Link pode tocar essa melodia para chamar Epona para ele. Mas infelizmente ele ainda não pode montar o cavalo, e após a Master Sword, Link retorna ao rancho e descobre que ele foi assumido por Ingo com a ajuda de Ganondorf, e foi renomeado para Rancho Ingo. Como resultado, Telon foi expulso do rancho, e Melon é forçado a obedecer às ordens de Ingo ou os cavalos serão muito maltratados. Eu já comentei um pouco, mas não posso ignorar a Forest Temple nesse tópico igualmente. É simplesmente incrível o que conseguiram fazer para aquela época. A música de Lon Lon Ranch também é algo magistral. E por falar em música,
música de Ocarina of Time é maravilhosa, mas este foi o ponto mais difícil de escrever dessa análise. A música também não poderia conter tantos instrumentos tocando ao mesmo tempo na época do Nintendo 64, então me impressiona mais ainda ao olhar as trilhas sonoras desse jogo. Elas sempre se relacionam muito bem com o ambiente no qual são tocadas, e algumas das minhas favoritas são a de Lone Ranch, Temple of Time e Forest Temple, que são incríveis. A Ocarina of Time, neste jogo pelo menos, contém 13 músicas. 5 são normais e o resto você aprende quando é o Link adulto no fim de Templos. As primeiras são Zelda Lullaby, Epona Song, Sun Song, Saria Song, Song of Time e Song of Storms. Então temos as outras que você aprende no fim do templo com os sábios. Minuet of Forest, Bolero of Fire, Serenade of Water, Nocturne of Shadow, e Prelude of Light. Outro ponto impressionante foi saber que as primeiras 5 músicas citadas foram criadas já com a Ocarina of Time em mente, mesmo com a Ocarina contendo apenas 5 notas. O criador da grande maioria das músicas do jogo foi Koji Kondo, um dos compositores mais lendários da história dos videogames. O mesmo também é conhecido por criar as músicas de Mario 64 e Star Fox, 2 outros jogos que marcaram a geração do Nintendo 64. As músicas de Ocarina of Time também são utilizadas na história do jogo, como um exemplo é abrir a porta de Zora's Domain, na qual você precisa tocar a música Zelda's Lullaby. E para chamar Epona, por exemplo, também, sua égua, que é desbloqueada no Lone Ranch, e é necessário tocar a Epona Song. As músicas sempre têm aquele toque original e diferenciado, principalmente de algo vindo da Nintendo.
Ocarina veio como um dos jogos de Zelda e um dos primeiros jogos da Nintendo a ter músicas que não sejam 8 bits. Mesmo com as músicas 8 bits sendo legais e bem divertidas, o tempo delas claramente já estavam no fim. A pressão colocada em Koji Kondo era enorme para fazer o melhor trabalho possível, pois The Legend of Zelda não é uma franquia qualquer da Nintendo, na qual ela não lança uma coisa mesmo que esteja ruim. Para nossa sorte, a trilha sonora do jogo ganhou incontáveis prêmios e até mesmo recebeu alguns remixes que apareceram em Breath of the Wild e músicas que apareceram exatamente da mesma forma em Majora's Mask, como Lon Lon Ranch, que aparece mais tarde em Romani Ranch e Song of Storms, mas vários remixes também, mas com um tom mais sombrio e macabro para combinar com o ambiente de Majora's Mask. Ocarina of Time também foi um dos únicos games da geração do Nintendo 64 a ter vozes. Você provavelmente acha que eu estou mentindo ou que você ouviu errado, mas a fada de Link, Navy, fala algumas frases, mas muitíssimo limitadas, como Hey Listen, que significa Ei, me ouça, e Watch Out, que significa algo parecido com cuidado. Infelizmente, na minha opinião, foi uma péssima escolha de personagens, pois muitas pessoas deixam de jogar Ocarina ou até mesmo não gostam do jogo por causa que ficam irritados com Navy, que te fala muitas coisas óbvias em momentos muito desnecessários. Da primeira vez que você joga o jogo, é até legal tê-la como um guia, mas vai ficando chato conforme o tempo se passa, ela repetindo os diálogos e te circulando todo o tempo. Os efeitos do jogo também são excelentes, como o barulho que faz quando o personagem fala algo e você clica para continuar a frase dele, mas também Link acaba gritando muito toda vez que ele dá cambalhotas por Hyrule Field. Essa é uma parte muito pequena para eu me despedir dessa análise e também dar uma nota final. A versão que eu avaliei foi a versão de Nintendo 3DS, que contém melhores gráficos, gameplay, jogabilidade e, claro, você pode jogar em qualquer local, pois o 3DS é um console completamente portátil. A grande maioria desse jogo inovou a indústria e até hoje jogos de empresas enormes são inspirados em Ocarina of Time. E muitas das mecânicas desse jogo envelheceram muito bem. Sim, os gráficos são muito bem datados hoje em dia, mas ainda assim o jogo beira a perfeição. E numa escala de 0 a 10, neste canal, Ocarina of Time receberá uma nota de 9.8. Aqui está uma foto do meu Ocarina of Time só para eu provar que eu joguei a vocês. Este foi o vídeo feito com o maior carinho no canal, sem sombra de dúvidas. E muito obrigado se você me acompanhou nessa jornada até aqui. Obrigado por acompanhar o canal e antes de finalizar, gostaria pelo menos de avisar a vocês que uma nova teoria de Breath of the Wild está em produção, mas apenas na área de pesquisa por enquanto, e a análise de The Legend of Zelda Majora's Mask, sequência direta de Ocarina of Time, lançado 2 anos depois, começará a ser produzida em breve e tem uma data estimada de lançamento no começo de outubro. Pela última vez, muito obrigado por assistir até aqui e vejo vocês na próxima.